né? Que a educação vê nessas tecnologias, na internet, uma possibilidade enorme dessa disseminação do conhecimento, da democratização, acesso ao conhecimento, ao saber. Só que aí a gente também se encontra um outro problema, né? O problema da inclusão digital, né? Porque nós falamos muito em inclusão social, agora criamos o quê? Uma inclusão digital. Porque se antes nós tínhamos alunos ou pessoas excluídas socialmente, agora a gente tem alunos excluídos digitalmente. Então nós tivemos estamos com outro problema para resolver. Por isso que eu digo que aquela onda que aquele Toffler falou, ela vem e ela pode ir chegando né, ela pode vir numa grande, pode vir pequenininhas, minando, e aqui a gente se depara com outro problema e que nós temos que resolver. E que nós já estamos resolvendo muito melhor do que estava há 5, 6 anos. Isso eu posso garantir para vocês. Eu separei um vídeo para vocês, muito interessante também, que ele se chama, um filme é Exclusão Digital na Infância Brasileira. Na infância brasileira, criança sem internet e sem computador. Ele relata muito bem a realidade de alguns centros, de alguns lugares do Brasil e do mundo também, porque não é só aqui. Nós vamos ver mais para frente que essa desigualdade, ela não é só no Brasil, ela é no mundo todo, né? Então, quando a gente fala dessa inclusão digital, a gente quer o quê? Quer incluir, né, pessoas, o maior número de pessoas nesse mundo digital, nessa possibilidade, né, nessa nova era. Né? Como na época lá da Revolução Industrial, é o que eu digo, a gente sempre pode fazer um paralelo, porque se agora a gente tem os problemas de inclusão digital, naquela época também, que lá começou a exclusão social, onde alguns tinham mais, outros menos, que começou a segregação, né, social, começou a favelização, começou alguns, né, com muito, outros com poucos, e agora também, alguns com acesso à internet, outros sem acesso à internet. Então é isso que a gente queria falar, que desde o início, se a gente for pensar, o acesso às novidades ele não se dá de forma homogênea, sempre foi assim. A segregação de classes, ela sempre existiu. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Revolução Industrial, mas se a gente vê a história do Brasil, a história do mundo como um todo. A gente sempre viu essa segregação, né? Quando a gente lê aquele livro, 1808, a gente vê, né, que desde a chegada lá da família real ao Brasil, já existia esse tipo de segregação, um com mais, outros com menos, e ali começou. Se nós pegarmos a história da Europa, muito mais antiga, existe também, história da África, de qualquer país, continente que você possa querer estudar, você vai ver que isso existiu. E agora, da internet também. Essa novidade, essa realidade, ela também se concretizou no aspecto dessa inclusão e exclusão. Esse é o grande problema atual. Eu já considero até que ele foi maior, para ser bem sincera para vocês, se nós pensarmos aí há 5 anos, ele era bem maior. Ele é a turmação de 2 grandes grupos, né? Os incluídos digitalmente, esses nós somos, e os excluídos da sociedade em rede. Porque se nós pensarmos, essas pessoas excluídas, elas não é só, né, não têm acesso ao Orkut, mas elas estão naquela democratização da informação, elas estão de fora. Elas não podem ter acesso a essa sociedade, à informação, ao conhecimento, à educação. Nós fazemos parte dos incluídos digitalmente, mas nós temos esses excluídos. E é disso que várias, né, instituições particulares, ONGs, o próprio governo, está fazendo uma força-tarefa para, né, fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso à internet. Então, se nós pensarmos, em 2000 foi lançado o Livro Verde, né, que era uma tentativa de vários projetos de inclusão digital, de computadores, de treinamento, de locais para acesso, mas muito não se concretizou, infelizmente. E a partir daí que se chamou a atenção, então, empresas, ONGs, né, hoje estão levando o acesso à internet a pessoas, né, que não têm condições. Escolas, né, estão sendo, com computadores, estão chegando computadores nas escolas para dar acesso a essas crianças. Muitas escolas no final de semana que tem esses laboratórios de informática, muitas escolas abrem para a comunidade. Pessoas voluntárias vão dar capacitação para essas pessoas que queiram mexer no computador. Então, essa segregação que a gente fala de ter, não ter, ela se caracteriza pela grande diferença entre a minoria,
que tem e a grande maioria dos que não dispõem acesso ao mundo tecnológico, ficando à margem das tecnologias e da oportunidade que elas proporcionam. Aqui, eu não sei, ainda é minoria, mas é como eu falei para vocês, essa minoria já foi bem mais minoria, porque hoje os programas de inclusão digital estão cada vez mais frequentes e mais positivos e mais o resultado deles está sendo bem melhor. Porque acontecia o seguinte, quando nós pensarmos nas novidades, né, quando a gente diz que uma novidade, então o governo falou, vou lançar um programa de inclusão digital. Vai, sai na mídia, sai não sei o que, é Telecentro para cá, é aqui em Curitiba Farol do Saber, é Digitando Futuro, nomes maravilhosos. Então o que acontece? Põe os computadores. Daí o computador pifa. Não tem quem arrume. O computador não anda sozinho, tem que ter quem opere o computador. Não tem quem ensine a operar o computador. Entendeu? Então é complexo você dizer que não adianta só dar o computador. Você tem que treinar as pessoas, você tem que capacitar as pessoas que utilizarão esse computador. E aí que está o problema que o governo teve que repensar, em rever. É como eu digo para vocês, quando eu digo nessas é porque é assim mesmo. Se faz besteira, vai novamente. Então, aí que o governo está revendo agora para capacitar esses professores, capacitar essas pessoas que vão trabalhar com o computador, né? Então, ele diz o seguinte, que um estudo realizado sobre a geografia dos usuários da internet no mundo, e o resultado foi uma distribuição bastante desigual, tanto em termos absolutos, quanto em relação à população de cada país. Então, o que é? Se pensarmos de modo geral, esse mundo ele é diferente, ele tem uma segregação muito grande, tanto se você for pensar de cada país como no mundo todo, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Esse mapa, ele mostra bem para vocês essa grande diferença. Esse mapa, ele é de 2007. Então, ele já está um pouco melhor, se nós pensarmos. Hoje, nós estamos no final de 2009. Mas, assim, se fizermos uma comparação com esse mapa aqui, com o da exclusão social ou com distribuição de renda, a gente vai perceber que ele é muito parecido, né? Então, você vê lá, nos Estados Unidos, no Canadá, quase não tem nem espaço mais, porque quanto mais vermelho, mais incluído digitalmente é o país e as pessoas que lá vivem, né? Então, quando eu falo que o Brasil está com ações que estão dando certo, eu não minto, porque olhem a diferença do Brasil e da África, né? Então, o Brasil está tendo programas de inclusão digital que estão levando a população ao uso da internet. É claro que se olharmos ali no mapa, o interior, por exemplo, a região norte, ela é ainda muito carente. Porque ali um grande problema também é o acesso. Mas hoje já temos programas de inclusão nessa região, seja por satélite, seja pela luz, pela eletricidade. Inclusive, se procurarmos na internet, a gente acha programas de inclusão em tribos, né, no interior da Amazônia. Então, é interessante porque você vê lá no meio da floresta amazônica, você vê índios acessando a internet, você vê pessoas que jamais teriam acesso a esse computador se não fossem essas iniciativas de ONGs ou até de empresas privadas. É claro que o governo está falando, se formos pegar aqui região sul, Telecentro, Curitiba tem esse Digitando Futuro, no Nordeste também tem várias tentativas. Mas, como a gente viu no mapa, ainda são poucas. E depois que vocês darem uma olhada nesse vídeo, vocês também vão perceber da necessidade que a gente tem de tentar incluir digitalmente o maior número de pessoas. E também aqui que nós temos que pensar, nós somos os incluídos. Será que a gente pode fazer alguma coisa por esses excluídos digitalmente para ajudar a incluir esse pessoal?